Então vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 17. Enquanto a gente se acomoda e encontra a palavra, vamos fazer uma breve oração. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma manhã em sua casa para ouvir a sua palavra. Senhor, fala ao nosso coração, fala aquilo que nós necessitamos aqui esta manhã, para que possamos nos fortalecer, para que possamos nos preparar, para que possamos ter conhecimento da sua palavra e daquilo que o Senhor tem, para que possamos também conhecer as estratégias do inimigo que tenta contra a nossa vida diariamente. Que em nome do Senhor Jesus nós possamos sair daqui fortalecidos pela sua palavra. Pai, é o que eu lhe peço de todo o meu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, capítulo 17 de 2 Crônicas, ele inicia falando da vida de um grande rei. Vamos chamar esse rei, é o rei Josafá. Amém? O rei Josafá, ele é filho do rei Asa, que também era um outro homem que era um grande homem de Deus. Eles eram pessoas de Deus, eles tinham comunhão com Deus. Ele, no caso de Josafá, ele destruiu os postos de ídolos, ele instaurou o ensino, ele era um grande homem de Deus. Mas assim como seu pai, eles tinham um ponto cego, uma fraqueza, algo que eles não se atentavam a isso. E a gente precisa ficar atento para a gente não cair na mesma cilada. E que cilada era essa? Eles tomavam grandes decisões, porque todo rei tinha muitas decisões para se tomar. E quando eram decisões administrativas, decisões de julgar as causas, eles usavam a palavra de Deus, então eles iam muito bem. Mas quando eram decisões de alianças, aí eles tinham um grande problema. Quando falava de se aliançar, de se unir a outras pessoas, aí eles tinham um grande problema. E que problema é esse? Talvez eles não conhecessem ainda o versículo que diz para a gente não andar em jugo desigual. Então, a maioria das alianças, e nós vamos pegar aqui algumas alianças que eles fizeram, as alianças dele eram com o povo ímpio, com o povo sem Deus, geralmente com pessoas que eram o oposto deles em Deus, e isso sempre dava ruim. Por que dá ruim? Porque como a gente está aprendendo, as coisas são espirituais, tudo é espiritual, e junto com isso, os espíritos não morrem. Então, o que acontece? Vai passando de uma geração para outra geração o mesmo tipo de problema, até que isso é quebrado. Amém? Nós vamos falar do Josafá, mas antes eu só queria lembrar quem que era o pai de Josafá, que era o rei Asa, que Deus o repreendeu muito. Por quê? Porque ele fez uma aliança com o exército da Síria para tentar proteger o seu reino. Ao invés de ele buscar em Deus, ele tentou buscar no reino da Síria, que era um povo pagão, um povo idólatra, um povo que não tinha nenhuma comunhão com Deus. E Deus então repreendeu bastante. Morreu o rei Asa, vem quem? O filho dele. Quem é o filho do rei Asa? O Josafá, que está aí no capítulo 17. Olha o que diz a palavra sobre ele. Nós vamos só dar uma introduçãozinha, bem? Então Josafá, filho do rei Asa, passou a reinar em seu lugar e fortaleceu-se contra Israel. Posicionou suas tropas em todas as cidades fortes de Judá, dispôs guarnições militares na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que seu pai Asa havia conquistado. E Yahvé caminhava com Josafá, pois sua atitude foi aquela que de início seguira seu pai, e não se deixou seduzir pelos cultos aos Balaíns. Antes, buscou a Deus de seu pai e andou nos caminhos, e não imitou as práticas pecaminosas do povo de Israel. Por esse motivo, Yahvé, o Senhor, entregou o governo do reinado em suas mãos, e todo Judá trouxe presentes a Josafá, e ele acumulou muita riqueza e glória. Seu coração se despertou para seguir corajosamente os caminhos de Yahvé, o Senhor. Ele retirou de Judá altares idólatras, os totens pagãos, chamados de postos de ídolos. No terceiro ano do seu reinado, enviou-lhe príncipes para ensinar nas cidades de Judá.
enviou levitas também para adorar o Senhor. Então, ele era um homem de Deus e ele fez muita coisa boa, amém? Você vê, ele mandou, para vocês entenderem porque a gente está falando de Judá e de Israel, é que nessa época aqui já havia sido dividido, né? O reinado tinha sido dividido. Então Israel era governado por Acabe e Judá era governado, nesse caso aqui, por Josafá, amém? E eles tinham uns conflitos, por isso que fala que um se fortaleceu contra o outro. Porém, o Josafá, ele era um homem muito político, então ele não gostava de guerra, e realmente não é bom guerra, só que às vezes para evitar o conflito, a gente tem que se aliançar quem não presta, e esse é o problema. Entre ter um conflito e se aliançar com quem não presta, é melhor ter o conflito. Por quê? Ou você agrada um, ou você agrada outro. Ou você agrada a Deus se posicionando, ou você o desagrada sem posicionamento. E na maioria das vezes é isso que acontece. A gente, por não querer se posicionar não contra as pessoas, mas contra as atitudes daqueles que se opõem a Deus, a gente acaba, não, isso não tem problema não, e faz aliança com quem se opõe a Deus, amém? E quando a gente faz uma aliança, um pacto, um acordo com quem se opõe a Deus, o que acontece? Nós estamos se unindo com essa pessoa, amém? Por isso chama-se aliança, um acordo. E quando a gente se une com essa pessoa, as bênçãos, se estiverem sobre aquela pessoa, vêm sobre nós. E as maldições, se estiverem sobre aquelas pessoas, vêm sobre nós. Então a gente tem que ficar muito atento quanto a isso. Às vezes a gente está sofrendo porque está se aliançando com pessoas erradas. E a gente vai ver agora, a partir de agora, 3 alianças. Ele fez muitas, mas vamos falar de 3 alianças, 3 tipos de aliança que Josafá fez, que foram muito ruins para o seu reinado. Amém? A primeira delas, igreja, está aí no 21:6, segura no 18, que a gente vai voltar para lá, que é o principal da palavra. No 21:6 vai nos mostrar uma aliança que ele fez aí, ó. Olha o que diz o texto. Aí já está falando do reinado de Jeroão. Ele seguiu o caminho dos reis de Israel, como fazia a família de Acabe, porque era casado com a filha de Acabe, e fazia o que era mal diante do Senhor. Quem que era o Jeorão, igreja? Era o filho do Josafá. O que aconteceu? Para vocês verem que aliança foi essa? Naquela época era usado assim: quando 2 reinos tinham muita divergência ou lutavam um contra o outro, eles faziam alianças para unir os reinos. E de que forma era feito isso? O filho de um casava-se com a filha do outro. Então, essa união dos filhos unia aquele reinado. Porém, a gente está falando do outro reinado. Quem que era o rei e a rainha do outro lado? Acabe e Jezabel. Então, de um lado está Acabe e Jezabel, e do outro está Josafá com sua esposa. E eles pegam a filha do Acabe, casa-se com o filho do Josafá, fazendo-se aí então a primeira aliança. Uma aliança em uma união. De que forma? Uma união onde eles andavam de formas diferentes, conforme a palavra nos ensina, um jugo desigual. Então começa errado já por aí, né? Como é que uma pessoa de Deus, uma pessoa temente ao Senhor, uma pessoa que anda nos caminhos do Senhor, casa com os idólatras, com pessoas que, vocês lembram muito bem que pregamos isso acho que na quinta-feira, tinham aí inúmeros, 950 profetas, né? De Baal, que se serviam à mesa da Jezabel. Então, quer dizer, era uma família totalmente oposta ao caminho de Deus. Tudo que o Josafá era de bom com Deus, a outra família era de ruim com Deus. Amém? E aí eles instauram então a primeira aliança, que é entrelaçar as famílias. O Senhor teve muito cuidado com isso. A gente às vezes não se atenta, mas você vê que no início da caminhada do povo, o Senhor falava assim:
não case com pessoas de outros povos. Então, o Senhor sempre teve sempre deixou essa ideia de não se misturar os povos, né? Hoje em dia a gente chama de culturas, então a gente não deve misturar as culturas, né? Se eu sou de uma cultura cristã, aí eu vou para uma cultura satanista, eu vou casar um satanista com um cristão, não vai dar certo. Então eu preciso de estar atento. Ah, não, a pessoa é de uma outra igreja, a pessoa é não sei o que, beleza, mas ela pertence à cultura cristã, ela entende isso. No mínimo, a gente precisa de fazer esse tipo de aliança dessa forma. Amém? E aí a gente vai ver, igreja, que existe outro tipo de aliança também que Deus condena. Eu não vou fazer na ordem para ficar mais fácil. A ordem cronológica aqui não foi essa, mas eu vou mostrar, no caso, as alianças. Amém? Uma segunda aliança a gente vai ver no capítulo 20. Capítulo 20, versículo 35, capítulo 20, versículo 35. Que tipo de aliança é essa aqui, igreja? É uma aliança comercial. Amém? Nesse caso aqui já tinha morrido Acabe, e aí continua o rei Josafá reinando, e ele continua fazendo alianças erradas. O Josafá, acho que ele tinha um imã, ele não podia ver quem não presta, quer fazer uma aliança. Aí eu não presto, vou lá fazer uma aliança, né? Nesse caso aqui era o neto dele, mas tudo bem. Olha o que a palavra de Deus diz, versículo 35. Depois desses acontecimentos, capítulo 20, versículo 35, tá, igreja? Todo mundo acompanhando, né? Amém. Depois desses acontecimentos, Josafá, rei de Judá, se tornou aliançado a Acasias, rei de Israel, que vivia em uma vida cheia de iniquidades e maldades. Igreja, a Bíblia é bem clara quanto a isso. O rei Josafá está fazendo uma aliança novamente com alguém que vivia uma vida cheia de iniquidades e maldades. Pastor, não estou entendendo onde o senhor quer chegar. Então eu vou ajudar, né, Canazinho? Vamos ajudar. Presta atenção. Você está aqui nos caminhos do Senhor, sua família, nos caminhos do Senhor. Aí aqui nós estamos falando de uma aliança comercial. Amém? Não é uma aliança de casamento, não é uma aliança para a guerra, é uma aliança comercial. Aí você está aqui tranquilamente e você começa a trabalhar com uma pessoa que está vivendo na iniquidade, que está vivendo uma vida dessa forma aqui que diz a palavra, cheia de maldade, fora dos caminhos do Senhor, né? Fora da presença de Deus. O que vai acontecer, gente? Essa pessoa vai começar a te influenciar, não é verdade? Essa pessoa vai começar a querer te tirar dos caminhos do Senhor. E de que forma que vai acontecer isso? Usando aquela velha técnica do nada a ver. E é assim que vai acontecer, querido. Então a gente precisa ficar atento. Às vezes as coisas, Deus apresenta uma oportunidade para nós e Satanás apresenta uma bem mais atrativa. Amém? É assim que Satanás funciona. Apresenta coisas atrativas e fáceis. Tudo que vem do Satanás é atrativo e fácil. Não é? Está lá, você com uma grande dívida e você ganhando R$200 por mês para pagar uma dívida de 5 mil. Isso é difícil ou é fácil? Difícil, isso é o caminho de Deus. Aí está lá, você ganha R$200 por mês com uma dívida de 5 mil. Vem o Satanás e te apresenta o tráfico. Ó, você vai ganhar 1.000 por semana. Isso é difícil ou fácil de pagar? Fácil. 200 por mês para 1.000 por semana. Só que o que acontece? Isso é uma armadilha de Satanás para te tirar da presença de Deus. Amém? E se você tiver, né, uma tendência para essas coisas, mas vamos supor que você já é um cristão, você já entendeu que você não pode traficar. Aí o que Satanás vai fazer com você? Satanás vai fazer um pouquinho diferente. Vou te tirar da igreja, para você ficar esperto. Então, vou te trazer um serviço bom na hora do culto. Aí Satanás é mais esperto. Não, já que ele se firmou e agora ele não falta no culto, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer ele cansar para ele ficar morto no culto.
Então você vai para o culto, mas seu corpo vai estar desmaiado em algum lugar, vai estar enterrado em algum lugar. Aí chega só a carcaça velha aqui no culto, está desmaiada aqui. Quem está fazendo isso? Satanás. Por quê? Alianças erradas, convívio errado. E a gente o quê? Fica atento, querido. Deus está te entregando um negócio na sua mão e você está querendo trabalhar com os outros na aliança errada. Fica atento, queridão. Vamos ficar esperto, né? Está lá o Carlos Eduardo trabalhando aqui, está no seu conjunto de empreendedores, né? Então ele está lá no seu conjunto de empreendedores, ele é tudo, né? Então está lá no seu conjunto de empreendimento. Aí vem uma proposta: Carlos Eduardo, você vai ganhar 7 mil para trabalhar para mim. Aí quem que é o cara? Um homossexual, um totalmente errado, um iníquo, um cara que fica traindo a esposa, um cara que não tem uma vida com Deus, um cara que, né, não presta. Mas o que o cara vai pensar? Ah, mas não tem nada a ver, eu vou trabalhar para ele, eu não vou fazer o que ele faz, né? E vai lá o Caduzinho, se afastando dos caminhos do Senhor, sem perceber. Que tipo de conversa que vai ter lá? De Deus? Claro que não. Vamos falar: extrair minha mulher ontem, rapaz, aquela gatinha que eu tava, não sei o que. Vai ficar falando só porcaria. E aí de repente pergunta: na sua igreja como é que é, Cadu? Aí o Cadu vai falar: não, lá é legal, beleza, rapaz, eu trago minha mulher ontem. E já dizendo. Aí o que o Cadu vai pensar? Nossa, estou evangelizando. Perguntou até como é que era a igreja. Não, filho, você não está evangelizando, não. Você está saindo da comunhão com os irmãos e não está percebendo. Você está se perdendo e não está percebendo. Aí você é tão cara de pau. Nossa, nós somos tão cara de pau que a gente fala assim: Deus me colocou neste lugar para me evangelizar. Vai ser carudo para lá. Não foi Deus que te colocou, não. Foi o Satanás que te colocou e você está achando que é Deus. Sabe por quê, igreja? Porque a comunhão está tão distante que a gente não consegue discernir o que é de Deus e o que é de Satanás. Porque se eu tiver comunhão com Deus, Satanás vem, eu vou conhecer. Mas a comunhão está tão distante que eu estou aceitando tudo quanto é convite. Infelizmente era o que estava acontecendo aqui com o rei Josafá. A cabeça dele, tadinho. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou explicar aqui qual que foi o caso aqui, né, da relação, né, de comércio entre os dois, que eu só iniciei aqui e já parei, né? Então, capítulo 20, versículo 35, né? Só estava falando a característica do sócio. Agora vai para o 36. Eles fizeram um acordo para construírem navios que fossem até Tarsis, na Espanha. Os tais navios, capazes de vencer grandes mares, foram construídos. Entretanto, Eliezer, filho de Dolavá, profetizou contra Josafá, dizendo: eis que Yahvé, o Senhor, destruiu as tuas obras, porque te aliaste a Acasias, e os navios se despedaçaram e naufragaram a caminho de Tarsis, e aquele tratado comercial jamais pôde ser concluído. Aí eu vou te explicar o que está acontecendo para você entender. Você faz uma aliança dessa, parece que é muito bom. Olha só a aliança. Ó, eu vou entrar com a tecnologia, senta com material, nós vamos construir grandes navios capazes de suportar o mar. E aí, ó, vai ser da hora. Nós compramos lá num preço, vende aqui e outro, vamos ficar todo mundo rico. Vai ser uma maravilha para todo mundo, né? Aí todo mundo fala: nossa, que bênção, que maravilha, que ótimo, vamos seguir assim, vai dar tudo certo, né? Só que aí o que acontece? O plano do Senhor é outro. No meio do caminho os navios naufragam, afundam, e eles perdem tudo. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, vou trazer de novo, né, para ilustrar. Então, às vezes você começa essa aliança e as ideias são muito boas, e o início é bom, e tudo parece que vai dar certo. E isso não é rápido, porque ó, primeiro você tem a ideia, depois você faz a aliança, depois você começa a construção. Aí você constrói o navio. Construir um navio é rápido? Se não é hoje, imagina naquela época. Aí você constrói o navio e parece que está todo mundo não dando certo. Aí às vezes você faz até a primeira viagem,
puxa, ganhamos dinheiro. Na segunda, então nós vamos esbagaçar. Aí dá errado. O que eu estou dizendo? Você faz aliança, parece que está ganhando dinheiro, parece que as coisas estão fluindo, parece que agora vai, agora eu vou me organizar, agora vai dar tudo certo. É agora que você vai se afundar, querido. Não sei o que eu estou dizendo, não é a palavra. É agora que você vai se afundar. Então a gente precisa ficar o quê? Atento com todo tipo de aliança. Agora nós estamos falando de uma aliança comercial. Então, aonde você está trabalhando? Para quem você está trabalhando? Qual que é a filosofia dessa empresa? Qual que é o foco? De que maneira que eles trabalham? Qual o grau de honestidade? Pastor, para que eu tenho que saber isso? Filho, você faz parte da empresa. Você faz parte disso agora, você representa a empresa. É assim que funciona. Tem algumas empresas, vou dar um exemplo disso, como que eu posso falar? Tem algumas empresas que têm uma técnica diferente de trabalho, onde foca a venda, foca o lucro e as consequências não estão nem aí. Ou seja, você chega numa loja, olha lá no Cadu, chega lá no Cadu e aí, não conhece essa empresa não. Aí é uma empresa que vende aqueles creme lá. Como chama esse creme? Esse não bonito? Passa no cabelo? Pomada modeladora, nem vou falar o nome, vai que existe a empresa. A pomada modeladora custa R$10. O Caduzinho fala assim: eu quero 10 pomadas dessa, vai dar R$100. O vendedor vai e marca 200 pomadas e manda para o Cadu. O Cadu chega lá, não pedi isso, não pedi, mas vai aceitar. E começa aquela coisa, o nome do Cadu vai para o SPC e o cara não está nem aí. O importante é que ele fechou a meta e vendeu as 200 que ele precisava. Se o Cadu vai gostar, se não vai, se vai dar ruim, se não vai, a empresa não quer nem saber. Depois na justiça nós recebemos. Ou seja, eles agem de uma forma visando só lucro. Aí beleza. Aí quem vai ser o vendedor? Pastor Paulo. Eu vou me adequar a um sistema desse, de tapear os outros? A pomada vale 15, eu vou vender por 20? Não posso. Então, se o sistema da empresa não é de acordo com a palavra de Deus, eu vou fazer o que nessa empresa? Não vou trabalhar. Então eu preciso ficar atento quanto à forma de trabalho dessa empresa. E outra coisa, não só a forma de trabalho. Quando é uma empresa pequena, eu preciso conhecer o proprietário da empresa. Quem é esse proprietário? O que ele é? O que ele faz? Como que é a vida dele? Não, o proprietário trai a mulher dele. Rapaz, se o proprietário trai a mulher, você acha que ele vai ter fidelidade com você, funcionário? Em qualquer momento você está no lixo, só na rua. Precisar te prejudicar, ele vai te prejudicar. Você prejudica a mulher e os filhos, não vai prejudicar você? Então a gente precisa ficar atento. Não vou ficar fazendo aliança com quem não presta. Nenhum tipo de aliança, nem comercial, nem familiar, e muito menos uma aliança de guerra. Amém? Amém. Entendemos essa parte? Agora vamos para a aliança de guerra. Capítulo 18, versículo 1. Josafá já estava bem, estava tudo tranquilo, maravilha. Porém, ele já tinha feito essas alianças aí, né? Josafá possuía grande riqueza, muita glória, e se tornou parente do rei Acabe. Olha o erro aí. O cara está com glória, está maravilhoso, vai se tornar parente quem não presta. Depois de alguns anos, ele foi encontrar-se com Acabe em Samaria. Vou te falar outra coisa, presta atenção já no detalhe. Aonde era Samaria? Samaria era a capital da onde? Capital de Israel. Samaria, beleza. Poste de idolatria é o que tinha lá. Só profeta de Baal, 950 profetas de Baal ia zerar. Só gente que não presta. Pecado, iniquidade, tudo que desagradava o Senhor. Sim ou não? Os textos dizem isso. Aí eu estou lá em Judá, no meu reino, estou lá na minha casa, de boa, adorando a Deus. Eu vou sair de lá para ir visitar os infernos para quê? Pastor, não entendi. Vou facilitar. Você sai aqui da igreja, está tudo muito bem, tudo muito bom. Aí tem aquela reunião parentesca, porque aqui era parente, não era? Foi ver quem? Foi ver meu filho, parente. Vou lá na casa dos parentes do meu filho, ver como é que ele está. Mesma coisa aqui. Aí tem aquela festa dos parentes, né? Qual que é os parentes? Tudo crente, né, filho? Tudo crente, parente, né? Tudo crente. Uma cretaiada maravilhosa. Não, gente, tudo incrédulo, tudo do mundo, tudo ímpio, tudo
usando droga, prostituição. Aí você sai da sua casa e vai lá fazer o quê? Fazer o quê? Ou seja, na hora errada, no lugar errado. Tem coisa que a palavra de Deus diz: fugir da aparência do mal. O que o doido está fazendo? Indo ver como é que está a cara do mal. Aí continua o texto. Olha só que interessante. Continua o texto e diz assim, ó. Acabe, depois de alguns anos, foi encontrar-se com Acabe em Samaria. Acabe mandou matar muitas ovelhas. Olha o churrascão comendo. Muitas ovelhas e boi, preparou um banquete, maionese, salada de alface, uma maravilha. Cerveja, ó, tudo quanto é coisa. Carne de porco, frango, asinha, linguiça, ó, churrascão completo aqui. E não foi só para ele não, para ele e para o povo dele. Todo mundo está com ele comendo lá, ó, que maravilha. Ele já pensando, vou economizar, hein? Nem trouxe nada, vou sair daqui com a barriga cheia. Só que é o seguinte, igreja, primeiro ele fez um banquete e depois ele o persuadiu a subir com ele para atacar Ramote Gileade. Ou seja, primeiro ele fez uma festa, encheu a barriga dele, depois falou: agora você vai comigo lá para Ramote, né? Vamos guerrear lá. Aí a pessoa, quando está em festa, principalmente em lugares ruins, sabe como é que a pessoa fica? Eufórica, esquece que é crente, esquece que é do Senhor. E aí o que acontece? Versículo 3, viu, igreja? Acabe, rei de Israel, indagou a Josafá, rei de Judá: irás porventura comigo lutar contra Ramote Gileade? Ao que Josafá prontamente, rapaz, veio do Josafá e falou assim: o que eu tenho de ver com isso? Que confusão que você arrumou lá? Do que se trata essa guerra? Não, olha aqui. Ao que Josafá prontamente já retrucou, já respondeu: sou como tu, somos iguais. Você é satanista e eu crente, somos iguais. E o meu povo é como o teu povo. Olha que maravilha. Eis que estaremos contigo na guerra. Gente, que presepada que é essa? Aí eu estou entendendo um negócio interessante. Às vezes o Josafá estava certo. Agora eu vou conjecturar, não é certeza, porque o texto nos diz, não nos diz isso. Mas eu, pela vivência que eu tenho, que é pouca, mas a CPU é grande, então o processamento de dados também é rápido. Pela vivência que eu tenho, isso que eu percebo: quando as pessoas fazem aliança errada, mesmo sendo pessoas de Deus, é porque no fundo elas queriam ser como aquela pessoa. Ela quer fazer aquilo, ela só não pode. Os seus princípios, os seus valores impedem ela, mas o seu coração não. Então o coração é desejoso de praticar o pecado e o mal, mas a moral impede. Então ela fica lutando. Aí quando ela tem uma pequena oportunidade, o que ela faz? Tá no meio. Não é assim que funciona? É o crente, tá lá de boa na cadeira, começa a tocar o forrozinho, o pezinho já doidinho para sair dançando, mas não pode. Mas quando está sozinho, quem sabe não dá uma dançadinha, né? Estou falando que é pecado dançar, não, né? Estou falando que o coração da pessoa está doido para ir para o forró, mas ela não sabe como que vai. Então é assim que ela faz. Aí por que ela vai para a festa da família? E a festa da família é uma festa igual a cara, regada a cerveja, regada a vinho, a droga, a prostituição, a tudo que não presta. Por que ele vai? Porque o seu coração é igual do que está lá. Ele só não pode, mas está doidinho para fazer. Então, já que eu não posso, só pelo menos olhar, relembrar os velhos tempos aqui na minha mente. É assim que funciona. Está doidinho para fazer. É por isso que ele fala: eu sou como você. Você não presta, eu sou igualzinho. É isso que ele está dizendo. E às vezes a gente está da mesma forma, caminhando com quem não presta. Não estou falando que é porque a gente não presta, não. É porque está doidinho para fazer o que não pode, que não presta. Amém? Então a gente fica dessa forma, sempre querendo fazer o que não presta. Por quê? Porque na verdade não mudou, é igualzinho. Aí a gente brinca, né? Quando a gente vem para a igreja às vezes, aí dá aquela mudada inicial, né? No nosso caso aqui não acontece, mas
porque já quebrou isso. Mas na maioria dos lugares, o pessoal vem, primeira conversão dela. Olha naquele lugar que a gente estava lá, a gente foi fazer uma visita numa igreja, aí chegou lá, tinha um novo convertido, ele falou assim: não, ainda não me acostumei com essas coisas de Deus, eu sei que dá um nó na gravata ainda. Eu falei, a mudança era o quê? A roupa, só a vestimenta. Então a pessoa ainda não sabe como é que põe aquela roupa, por isso que ela teve uma mudança ainda. E ela está esperando que eu estiver bonitinho, aí vai ter uma nova mudança. Mas e dentro? Está igualzinho. Aí você vê os crentes, casca de crente, e dentro, coração de Satanás. Casca de crente, coração de Satanás. Por quê, pastor? Bem simples, bem simples. Dá uma olhada no ambiente. Antigamente, o negócio era o seguinte: falava-se assim, ó, a roupa do crente não pode ser igual a roupa do mundano. Era a roupa. Agora o negócio avançou. Agora está a igreja. A igreja não pode ser igual a uma boate. Porque você olha na igreja, você não sabe se é uma igreja ou se é uma boate. Jogo de luz tem na boate? Tem na igreja também. Escuridão, parede preta, tem na boate? Tem na igreja também. Banda fazendo show, tem na boate? Tem na igreja também. Ninguém sabe quem é quem. Piriguete, tem na boate? Tem na igreja também. Ninguém sabe quem é quem. Beberrão, tem na boate? Tem na igreja também. Uso de drogas, tem na boate? Tem na igreja também. Ser vergonhista, tem na boate? Tem na igreja também. O ambiente se tornou igualzinho. Ninguém sabe mais quem é quem, né? Só tem aquela frase que você fala no final, não sei o que lá, gospel. Acabou. Aí então, para diferenciar agora um ambiente mundano, um ambiente gospel, é duas palavras: ou é church ou é gospel. Fechou. Agora nós já sabemos que está para o povo de Deus. E pode ser assim? Não pode. Mas por que o crente está mundano? Porque na verdade ele é igualzinho os mundanos. O coração nunca mudou. Só fica ali se forçando. Tem que ter uma mudança de dentro para fora. É fácil? Claro que não é, mas quando Deus toca, a coisa flui de uma maneira sobrenatural. E a gente tem que viver o quê? O sobrenatural. Se a gente for forçar naturalmente, aí vive isso aí, ó. De dia uma coisa, de noite outra. Ser vergonha se pura. Está lá dentro da igreja, então, já marcando um esquema para depois sair da igreja. Doidinho para o culto acabar para poder vazar. Vai dar certo? Não vai. Qual que é a motivação de vir para a igreja? Marcar um esquema para depois da igreja. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, assim é que está funcionando a coisa. Bebendo Santa Ceia durante o dia e bebendo cachaça durante a noite. Cerveja, uísque, tudo quanto é porcariado. Vai funcionar? Aí não. A boca aqui de manhã está comendo um pãozinho representando o corpo de Cristo. E de noite, um cigarrão de maconha. Vai funcionar? Não vai funcionar, queridos. Infelizmente, não vai funcionar. Mas isso tudo por quê? Porque não houve mudança. Qual que é a diferença? Um está frequentando um templo, o outro não está frequentando, mas o coração está igual. Eu estou dizendo isso porque quando acabe, olha para o Josafá e fala: vamos guerrear. O outro fala: nós somos iguais? Para! Eu sou como você, que não é nada. Como que um temente a Deus é igual um idólatra que fica só fazendo maldade? Não pode ser de maneira nenhuma. Nós somos iguais. Não, nós somos bem diferentes. Você é um sem vergonha, eu não. É bem diferente. Você está num mundo perdido, com passos largos para o inferno. Eu não. Pronto. Pastor, mas vai falar isso para os outros? Gente, não fala não. Fica quietinho, se posiciona, faz uma aliança. Fala: não, eu sou como você, nós estamos igual. É aqui, me dá um abraço. É assim que funciona. É isso que é santidade, né? Ficar todo mundo junto, misturado. Então a gente precisa ficar o quê? Adentro, gente. Adentro, sabe por quê? Agora eu vou falar qual que é a estratégia e já vamos continuar o texto. A estratégia de Satanás é descredibilizar a igreja. Mas quando uma pessoa fala assim: vamos para a igreja, o outro fala: não, mas fulano de lá que está lá traindo a mulher, usa droga, não presta, está igualzinho, não paga ninguém. Vou lá fazer o quê? Estou bem melhor que ele. É isso que Satanás quer. Então vamos fazer o que na igreja? Se o povo de lá está bem pior que eu. E é assim que eles agem. Só que a gente não percebe. E aí, mas o crente é burro. Rapaz, o crente é burro.
Você acha que o Acabe quer ser amigo do Josafá? O Josafá é um cara rico. A palavra de Deus diz, né? Próspero. Seu exército forte. O outro quer guerrear. Você acha que quer ser amigo dele? Ele quer usufruir do que ele tem. O cara é rico, próspero, com um grande exército. Eu estou entrando numa briga. Vou chamar quem para estar do meu lado? É assim que funciona, gente. Mas sabe o que os trolls pensam? Fulano é tão bonzinho. É nada, queridão. É bonzinho não, é só golpe. É assim que funciona. Sabe aquele seu patrão te dá um vale? Ele é tão bonzinho, né? Não, queridão. Ele quer te amarrar lá. Você devendo para ele, você vai sair como? Ele quer só te amarrar, queridão. Tá devendo quentão e não vai amanhã? Tem que ir. Já tá devendo? É assim que funciona, não é bondade não. Bondade é se ele te desse os R$500, mas ó, toma quentão pra você aqui, tá abençoado, não precisa me pagar. Isso é bondade. Agora, vou te adiantar aqui um dinheirinho pra você, só te amarrando. É assim que funciona. Mas o crente, nossa, fulano é tão bonzinho, me ajuda tanto. Tá nada, já te afundando, querido, te afastando dos caminhos que você nem dá percebendo. Então o que está acontecendo aqui? Continua. Versículo 4. Contudo, acrescentou o Josafá falando: rogo que busquei primeiro o conselho de Yahvé, o Senhor. Aí, igreja, é uma grande pergunta nos dias de hoje. Para que querer saber a vontade de Deus, se no fundo, nós não vamos fazer? É só passar. Eu fico pensando, qual será a vontade de saber a vontade de Deus para contrariar o que ele está dizendo? Será que é só para ter o prazer de falar assim, vou desobedecer? Estou falando do Josafá, né? De nós não, viu? Do Josafá. Ele está perguntando aqui, né? Nós não. Então eu acho interessante. Então, não tem, vamos procurar, vamos falar com alguém de Deus. Aí olha que interessante. Versículo 5. Então o rei de Israel convocou quantos profetas? 400 profetas. Aonde que esses profetas ficavam? Lá no reinado, comendo e bebendo nas custas deles. Você acha que o profeta que come e bebe nas custas dos outros vai falar mal do cara? Vai nada, vai perder a mamata. Olha só. Então o rei de Israel convocou 400 profetas e perguntou: devemos partir para atacar Ramot-Gileade? Ou é melhor deixarmos de fazê-lo? Eis que responderam: vai, e Deus entregará nas mãos do rei. Entretanto, Josafá lhe indagou: não há aqui mais algum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Por que o Josafá perguntou isso, gente? Porque era 400 profetas de Baal. Ele tinha lá quantos? Foi 950? Você não conta? 850, né? 850 profetas à disposição dele para falar o que ele queria ouvir. Mas o Josafá falou assim: não tem um homem de Deus para te questionar, não, para te perguntar? Aí olha o que o rei falou no 7. O rei de Israel respondeu a Josafá: em verdade, para falar a verdade mesmo, tem um ainda, viu? Pelo qual se pode consultar Yahvé, mas eu o odeio, não gosto daquele cara, porque nunca profetizo bem a meu respeito, mas sempre o mal. Ele nunca fala o que é bom, sempre coisa ruim, sempre contraria a minha vontade. Que profeta ruim aquele lá, não vou chamar, não gosto dele. Aí o Josafá falou: não fala isso não, rei. Chama o cara lá, vamos ver o que ele está dizendo, vamos ver qual é a vontade do Senhor, precisamos saber qual é a vontade do Senhor. Aí continua. Então o rei de Israel chamou um oficial e ordenou-lhe: manda vir depressa aqui Micaias. No versículo 9: o rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, vestidos de trajes reais, estavam assentados cada um no seu respectivo trono na praça da entrada de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Então Zedequias moldou para si um chifre de ferro e exclamou: com esses ferirá os sírios até que sejam completamente derrotados. Como é que funcionam os profetas falsos? Quando ele está vendo que ele está falando não tem credibilidade, aí ele já inventa a moda, já moldou um chifre para gerar uma certa espiritualidade, né? Porque se falar normalmente não adianta, então tem que gerar um clima. Então vou fazer um chifrinho aqui, vou gerar um
clima aqui, que o negócio vai funcionar. E aí ele fez isso, né? Versículo 11: e todos os profetas profetizavam ao mesmo tempo. Ataca Ramot de Gileade e será bem sucedido, porquanto o Senhor a entregará em suas mãos, ó rei. E o mensageiro do rei que tinha ido chamar Micaias lhe anunciou: eis que os profetas são unânimes em sua profecia em favor do rei. Vede que também a sua palavra seja como de um deles. Vai lá e fala o que é agradável. Não estou querendo, né, te influenciar não, mas todo mundo já falou que vai dar certo. Estou querendo te influenciar não, mas os profetas que estão lá, que vivem nas custas do rei, já falou que vai dar certo. O rei recompensa bem quando ele está alegre. Por isso não vai falar o que não deve. Continua o texto e diz assim: porém Micaias afirmou no versículo 13: assim como vive Yahvé, o Senhor meu Deus, o que meu Deus revelar, isso também declararei. Quando Micaias entrou na presença do rei, este lhe indagou, ou perguntou, né? Micaias, devemos marchar contra Ramot de Gileade ou não? Ao que respondeu prontamente: ataca e sereis bem-sucedidos, e eles serão todos entregues em vossas mãos. Ele falou que ele queria ouvir? Claro, mas olha o que deu. Mas o rei retrucou: quantas vezes terei que te pedir que não me fale senão a verdade diante de Yahvé, o nome do Senhor? O que o rei está dizendo para ele? Eu sei que não é essa a verdade, e que esses profetas meus estão tudo mentindo. Agora fala a verdade. Olha que presepada. O cara está lá dentro da igreja, né? Aí fala: você sabia que o seu pastor trai a mulher? Sabia. É um homem de Deus tirando isso daí, tudo bem. Você sabia que os dízimos lá são desviados? Sabia, mas nossa, lá coitado, né? Você sabia que 90% da igreja está em adultério? Sabia. Sabia, está fazendo o que lá? Você sabia que essa não é a vontade de Deus? Sabia. Gente, que presepada que é essa? Você sabe o que é certo, sabe o que é errado, sabe o que tem que fazer, sabe? Está escutando conversa mole para quê? Ele já sabia. Foi bem claro. Quando o profeta sobe, ele falou assim: não, fala para mim a verdade. Já sabia. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes a gente sabe da verdade, sabe o que tem que fazer, mas permanece ou cego, ou louco, ou sei lá, tipo de paralisado, vamos pôr assim, né? A mente paralisada, parece que não está enxergando nada. Continua e diz assim, igreja, versículo 16: então o profeta declarou: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Esses não têm senhor, volte cada um para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: eu não te disse que ele não profetiza nada favorável a meu respeito, mas tão somente prognóstico de derrota. Basicamente ele falou assim: eu te falei, eu não vou naquela igreja mais não, aquele pastor não fala nada agradável, toda vez que eu vou lá uma lapada, não vou voltar lá mais não. Foi isso que ele falou. Mas por que o prognóstico não era legal para ele toda vez? Porque ele só queria fazer o que desagradava o Senhor, só queria ir contra a vontade de Deus. O prognóstico de Deus vai ser o quê? Vai. Não, é sempre o contrário. Sempre B.O. Sempre, não é para ir, está errado. Sempre confronto, né? E aí o que acontece? A pessoa, ou no caso o rei aqui, fica revoltadinho. Versículo 18: todavia Micaias prosseguiu, dizendo: ouve a palavra de Yahvé o Senhor. Eis que viu o Senhor assentado no trono, e todo o exército celestial em pé, à sua direita e à esquerda. Eis que Yahvé indagou: quem irá enganar Acabe, rei de Israel, para atacar Ramot de Gileade, para ele perder a vida? E um sugeria de uma maneira, e outro de outra, e finalmente surgiu um espírito, e apresentou-se ao Senhor, dizendo: eu o enganarei, um espírito de engano. Diante do que perguntou o Senhor: de que maneira? E o espírito respondeu: irei ser um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então declarou-lhe o Senhor: vai e realiza teu intento, tu de fato enganarás e prevalecerás contra ele.
E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses teus profetas. E Yahvé, o Senhor, portanto, é quem determinou a sua desgraça e a sua derrota. Sabe o que ele está dizendo aqui? O Acabe, deixa eu ser bem claro com você. Essa guerra já aconteceu. E ela aconteceu nas regiões espirituais. E tudo que acontece no espiritual reflete no natural. Você já morreu lá e vai morrer. É só isso. Mas sabe o que a gente faz quando a gente recebe uma profecia dessa? Insiste, continua, não acredita. O que o profeta está fazendo não é decretando a morte dele, é alertando que se ele continuar ele vai morrer. Vocês estão entendendo? O que a gente ouve da palavra de Deus aqui não é um decreto que você está em pecado, que você vai morrer. É um decreto de que se você continuar na posição que está, vai para o inferno. É só isso. Amém? Não é uma decisão, um julgamento. Não. É só um alerta. Para quê? Se eu encontro uma posição em desacordo com a vontade de Deus, o que eu preciso fazer? Em desobediência? Passar a obedecer. Mudar meu posicionamento. É só isso. Amém? Era só falar, ó, já entendi, não é para subir. Pronto, que dificuldade está tendo isso? Já sabe, não é para guerrear, pronto. Vamos ficar aqui, boa. Mas não, vamos insistir. Depois disso tudo, sabe o que o rei falou? Versículo 26, vamos adiantar o pé. Com a seguinte mensagem, mandou prender o profeta com a seguinte mensagem: diz ao rei: prendei este homem em cárcere e sustentai somente com pão e água, até que eu volte em paz. Micaia concluiu: se voltares em paz, o Senhor Yahvé, o Senhor não falou por mim. E disse mais: ouvi todo o povo as palavras que ora vos proclamo. O profeta falou bem assim, ó, vou te explicar um negócio. Você vai e vai morrer. Se você voltar aqui, então Deus não falou comigo. Bem simples. Ele sabia que o Micaías era um profeta de Deus. Ele tinha convicção que ele era um homem de Deus. Então, através da boca daquele homem foi falada a vontade de Deus. A palavra de Deus foi proclamada ali. Você vai morrer. Sabe o que chama isso aqui? Obstinação. Tem gente que é assim, é alertado e continua. Chama-se obstinado. Vem 300 dentro da igreja. Quantas vezes eu já não falei, né? Ó, você vai morrer, você vai para a cadeia. Aonde está? Obstinado. Ah, pastor, você está jogando praga? Não é praga. É alerta. Se volta buscando o Senhor, você vai estar livre da cadeia e da morte. Continua no caminho que você está. Quando você vai morrer, você vai ser preso. É simples. Bem simples. Tranquilinho. É só uma questão de aceitar ou não aceitar. Nada contra ninguém, igreja. Só o que a palavra de Deus diz. Está trilhando os caminhos com obediência, vai ter bênção. Está trilhando no caminho de desobediência, maldição. Simplesinho. Nada de demais. Simplesinho. É bem o que o profeta disse. Vai e você vai morrer. Mas o que está? Já vou e vou voltar em paz. Vai achar paz. Já está em paz já. Continua o texto. E eles vão para a guerra. E aí o malandro faz o quê? Eu vou adiantar aqui por causa do nosso tempo. Aí olha só como é que os seus amigos fazem com você. Ele sabia que o outro exército ia focar em quem? No rei. Nele. Por quê? Porque a palavra de Deus falou o quê? Vi que o rei foi ferido e o povo saiu sem destino. Então ele, ó que cara ligeiro. Já viu a profecia falando, então quer dizer que eles vão matar eu primeiro. Então eles vão focar em mim. Ótimo. O que eu vou fazer? Vou mandar meu amigão aqui, vestido de rei, em cima da carruagem na frente. Vão achar que é ele, já mata ele, eu vou e dou um jeito no restante da guerra. Aí chamou o Josafá. Josafá, meu amigão, você é como eu, sou como você, vem cá, queridão. Vou te dar toda a honra, vou te honrar hoje. O que você vai fazer? Vou te honrar, querido. Toma aqui a minha roupa de rei, minha coroa. Tá vendo esse carro aqui? É o meu carro. Você vai no meu carro, querido. Vou te honrar aqui. Tá vendo esses guardas aqui? São a minha guarda. Sobe aí, queridão. Você vai liderar o meu exército hoje. Vou te dar essa honra. Vai lá,
faz? Vai, igualzinho nós. O inimigo quer, acabar com a gente, fingindo que está nos honrando, e a gente, vem cá, queridão, dá uma volta no meu carro aqui, anda um pouquinho aí, vamos fazer um churrasco para você hoje aqui em casa, queridão. Você está comigo? É nóis. É assim que funciona. Vamos lá. É assim. E te põe como alvo, querido. Vocês já viram aqueles alvos? Todo mundo já viu, né? Nos desenhos. Aquela bolinha assim, e tem uma alvinha no meio. A testa do Josafá estava lá no meio. E do outro lado só tirando de elite. Vamos lá, amigão. O que o povo de Deus faz? Que cara, gente boa. Olha, no mínimo a mulher de Josafá falou: Josafá, não vai não, é uma cilada. Ih, velho, para com isso, cara, com gente boa, querendo me honrar aqui, você dando uma dessa. Aí os amigos de Josafá, é cilada. Olha lá, o profeta falou, vai morrer. Ih, esquenta a cabeça que não, eu já sei como é que eu estou. Eu sei quem eu sou em Deus, fica tranquilo. Vai dar tudo certo, Deus está comigo. Já vou evangelizar lá na guerra. Já vou falar com o outro exército lá. Vai vir todo mundo crente lá para cá, fica tranquilão. E vai. Chegou lá, os enrolos da guerra. Primeiro eu vou falar o que aconteceu com Acabe. Acabe está lá escondidinho de boa. Um já mandou a flechada de lá para cá, sem direção, já pega no peito do bichão. Entra a armadura. Já começa a sangrar. A situação era tão ruim que ele não podia nem correr, teve que ficar lá, agonizando. Não tinha gente correr, ficou agonizando até o final do dia. E morreu. E o outro, o homem de Deus, o trouxa, estava lá correndo para todo mundo atacar ele. Na hora que eles iam matar ele, ele clamou ao Senhor. Na hora que clamou ao Senhor, ele falou: opa, não, Acabe não, hein? É um trouxa no lugar dele, vamos poupar a vida dele. Misericórdia chama isso aí. Aí a misericórdia alcançou o Josafá. Amém? E eu estou pensando aqui, e quando eu encontrar o Josafá no céu, ele vai falar: você me chamou de trouxa naquela pregação, né? Vai ser uma discussão feia aí. Estou até pensando isso aqui. Aí, mas eu faço, você foi trouxa naquele dia mesmo, vamos falar a verdade. Aí o que acontece? Ele é salvo e vai embora e volta, né? Da guerra, volta de boa, sossegadinho, achando que está tudo certo. Aí vai para a igreja. Estou brincando, ele não ia para a igreja, mas vamos supor que ele fosse para a igreja. Chega lá, aí está o profeta, capítulo 19, isso aí da igreja. Quando Josafá, rei de Judá, retornou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, e foi o primeiro culto, o profeta Ben-Hanani, Jeú, filho de Hanani, saiu ao seu encontro e o admoestou, dizendo: chega aí, Josafá, vamos trocar uma ideia. Devias tu emprestar o seu auxílio ao ímpio? Você devia fazer aliança com o ímpio mesmo? E demonstrar solidariedade àqueles que odeiam a Deus? Ora, por conta desse seu erro, virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Sabe o que está acontecendo aqui? Escolhas erradas geram consequências. Misericórdia foi alcançada, mas a consequência continua. Aí é que mora o perigo. Porque a gente vai lá, faz uma caca, clama a Deus o perdão dele, ele perdoa e a gente pensa que está tudo certo, acabou, resolvido. Misericórdia me alcançou, estou vivo, sossegadinho. Aí é que a gente se engana, porque vem a consequência. E qual que é a consequência? Ora, por conta desse seu erro, virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Só que está uma coisa boa. Contudo, uma virtude se acha em ti, porquanto destruístes os totens de idolatria, os postigos da sua terra, e dispuseste teu coração para sinceramente buscar a Deus. Amém? E aí, depois disso, igreja, versículo 4, olha o que o Josafá fez. Josafá residia em Jerusalém e percorreu de novo toda a nação, desde Berseba até os montes de Efraim,
levando o povo a voltar-se inteiramente a Yahvé, o Senhor Deus dos seus antepassados. O que aconteceu depois disso? Ele caiu em si, estava fora de si, caiu em si, e aí ele retorna à presença de Deus, restaura tudo que ele havia perdido. Ou seja, vocês perceberam o negócio? Ele estava firme, estava. Aí ele começou a fazer aliança ruim, saiu da presença de Deus e nem percebeu. Aí teve que quase que morrer para poder entender que ele estava longe de Deus. Aí quase morreu e volta normalzinho, como nada tivesse acontecendo. Aí o profeta de Deus olha para ele e fala: então, deixa eu te explicar o que está acontecendo. Aí chama uma palavra firme dele, aí foi que ele caiu em si. Aí ele entendeu que ele estava longe também do Senhor. Aí a palavra de Deus fala: então ele faz o quê? Percorre todo o caminho, ele faz tudo de novo que ele tinha feito no início. Amém, igreja? Só que tem um grande probleminha disso tudo aí. Eu vou finalizar já nesse problema. Teve umas alianças, não teve? E aí o que acontece? Infelizmente, ninguém vive para semente. E uma hora ou outra a gente acaba partindo para os braços do Senhor. E com Josafá foi diferente? Não. Ele partiu para os braços do Senhor. Só que o que aconteceu, igreja? Alguém tinha que reinar no lugar dele, não é isso? E seu filho, igreja, ele começou a reinar no lugar dele. Amém? Só que o que aconteceu? A palavra de Deus diz que o seu filho, ele não agiu conforme os seus pais. Ele agiu conforme Acabe, conforme a família da sua esposa. E aí ele fez tudo o que era mal. E ele foi um rei terrível. Ele foi um rei horrível. E desencaminhou toda uma nação. Olha só que coisa terrível. Olha só que coisa horrível que acontece quando a gente não segue os princípios e faz alianças ruins. Aonde está isso, pastor Paulo? Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 6, né? Ele seguiu o caminho dos reis de Israel. Ele quem, igreja? O Jeroboão, que assumiu. Vamos no versículo 4, para a gente poder entender o que eu estou falando, tá? Versículo 4 do capítulo 21. Assim sendo, Jeroboão assumiu o rei de seu pai, que era o Josafá. Havendo-se armado e fortalecido, matou todos os seus irmãos, igreja. Dá uma olhada o que aconteceu. Matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos seus príncipes de Israel. Jeroboão tinha 32 anos quando deu início ao seu reinado e governou 8 anos em Jerusalém. Ele seguiu o caminho dos reis de Israel, como fazia a família de Acabe. Por que ele fez isso? Porque era casado com a filha de Acabe e fazia o que era mal diante do Senhor. Vocês estão entendendo, igreja? Olha só as consequências de alianças ruins. E não fica só na família. Toda a nação sofreu por causa daquilo. Por isso a gente tem que ficar atento com o mover espiritual. Eu preciso entender quem está sobre mim, quem é minha liderança, quem é o meu patrão, porque é tudo espiritual, gente. Isso é de ficar marcando. Infelizmente a gente atrapalha a nossa vida e das futuras gerações. Olha que grave que é isso, entendeu? Então o ciclo ele tem que ser quebrado. Em algum momento o ciclo é quebrado, né? Vamos dar um exemplo. Vou tirar do Cadu o exemplo agora. Vou para a família do Pedro e do Felipe. Os avós dele, bisavós, vinham numa sequência, né, sem o Senhor, sem se entregar para Deus, não é isso? Aí, em determinado momento, o pai dele que deu um testemunho ontem, falou que o pai dele falou o seguinte: pastor, quando eu vi um pouquinho
do espiritual que estava ao meu redor quando eu estava fazendo coisa ruim. Inclusive ele falou que vai dar o testemunho aqui, por isso que eu estou adiantando. Ele falou que um dia eu vou te convidar ele, porque acho que qualquer dia desse breve agora para ele vir. Aí ele falou assim: quando eu vi um pouquinho do espiritual que estava ao meu redor, as coisas terríveis, eu caí em si e vim para o Senhor. O que ele fez? Veio para Deus. Consequentemente, os meninos já estão quase todos, só falta o Russo, né? Que ele está lutando. O que ele falou para mim? Estou orando. Falei, para quê? Ele falou, o Russo viu um pouquinho do que eu vi. Aleluia! É só o que eu preciso. Então, aí, o que aconteceu? Quebrou uma maldição. Daqui para frente, os meninos já vão ser outro em nome de Jesus, né? Então nós já vamos estar aqui auxiliando esse peguinha, né? E vai ser outra coisa. Então já vai mudando. Aí quem está perto deles já vai mudando também. Então a coisa já vai expandindo. Você percebe? Funciona assim, né? E um vai alcançando o outro, e assim vai acontecendo as coisas. Agora, do mesmo jeito é o contrário. Se o cara está no caminho ruim, ele vai trazendo para perto dele e vai tirando gente do caminho bom para o caminho ruim. Então é sempre assim: ou está indo daqui para lá, ou está vindo de lá para cá. Nunca está neutro. Amém? Vocês estão entendendo? Então, no caso aqui, o que estava acontecendo? Josafá, um homem de Deus, filho do rei Asa, outro homem de Deus, maravilha, mas aí começou a fazer aliança errada, desandou. Ali começou, tem hora que tem fim de maldição, ali começou a maldição. Dali para frente foi terrível. O cara começa a reinar, já mata primeiro os seus irmãos. É o papai início de reinar. Vou matar os irmãos tudo. Vou matar um pouco dos profetas também. Vou matar um monte de gente para iniciar esse reinar. Olha essa confusão. E vou instaurar o que não deve. Gente, eu não vou entrar aqui, senão não vai ficar com o resto da tarde. Mas o reinado desse filho aqui do Josafá foi desastroso. Tudo por causa de alianças erradas. Amém? Então presta atenção. Falamos de quantos tipos de aliança aqui? 3 tipos. Uma aliança comercial, uma aliança familiar de casamento e uma aliança de guerra. Então vamos prestar atenção em que tipo de aliança nós estamos fazendo. Porque em todo momento que então, você está fazendo uma aliança com alguém. Esquece que a gente está num mundo aí com não sei quantos milhões de habitantes, então em todo momento você tem que estar fazendo uma aliança com alguém. Amém? Amém. Glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Veja que está todo mundo animado. Que bênção. Vamos fazer uma oração para agradecer o Senhor então. E já vamos fazer uma oração quebrando todas as alianças que foram feitas indevidamente. Amém? Para quê, pastor? Você tem uma nova oportunidade, querido. Vamos quebrar as alianças ruins e você vai sair daqui e vai, ou você vai renovar a aliança ruim que você quebrou, ou você vai fazer uma outra. Amém? Não entendi. Vou facilitar, Cadu. Você vai continuar fazendo o que desagrada o Senhor igual já está, que é o renovo de uma aliança, ou você vai fazer novamente a aliança, né? Então é uma nova oportunidade de quebrar as alianças ruins. Amém? Glória a Deus. Fala para o Senhor, velho.